Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título Sinais que antecedem a volta de Cristo. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. Em primeiro lugar, vamos falar sobre sinais na vida da igreja. Em segundo lugar, vamos falar sobre sinais nos céus na vinda de Cristo. Em terceiro lugar, vamos falar sobre guerras, conflitos, terremotos. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Sinais na vida da igreja. Definição de parúsia. Parúsia é uma palavra grega que denota aparecimento, chegada, presença ou vinda, que em nosso contexto bíblico significa o advento da segunda vinda de Cristo ao planeta Terra, profetizado por ele mesmo, pelos apóstolos e pelos profetas. A importância da segunda vinda de Cristo. A volta de Cristo a esta terra iniciará efetivamente a consumação dos acontecimentos preditos na Bíblia Sagrada quanto à doutrina da escatologia, que só terão sentido e só poderão ser desencadeados com a volta de Jesus. A segunda vinda de Cristo é tratado na Bíblia como um fato essencial e importante para o destino da humanidade, pois é mencionado esta volta 321 vezes em 23 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. A anunciação da segunda vinda de Cristo. Enoque, o servo do Senhor, o sétimo depois de Adão, foi o primeiro pastor a profetizar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, com o objetivo de exercer o seu juízo sobre todos os homens. Nós podemos ler isto na Epístola de Judas, no versículo 14 e 15, que diz assim: Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Jesus, o Filho de Deus, nunca fez qualquer menção ao episódio de seu nascimento, nem tampouco falou do seu período de infância e adolescência, nem da sua vida particular em si, mas mencionava sempre sobre sua missão de salvação e inúmeras vezes sobre a sua segunda vinda a este mundo chamado planeta Terra. E isso nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, em seu capítulo 14, versículos 1 a 3, que diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, estejai vós também. Jesus anuncia a sua volta. 2 anjos do Senhor, por ocasião da ascensão de Jesus aos céus, em seu corpo ressurreto, mencionaram que Jesus voltaria da mesma forma que eles o viram subir. E isso nós podemos ler nos Atos dos Apóstolos, em seu capítulo de número 1,
versículos 6 a 11, que diz: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. O apóstolo Paulo, por diversas vezes, em suas cartas, anuncia a segunda vinda de Cristo. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 5, ele diz o seguinte: Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O apóstolo Pedro, de forma escatológica, menciona sobre a segunda vinda de Jesus, e isso está na segunda carta de Pedro, em seu capítulo de número 3, versículo 7 a 13, que diz o seguinte: Ora, os céus que agora existem na terra pela mesma palavra têm sido entesouradas para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O apóstolo João também fala sobre a segunda vinda de Jesus na sua primeira carta de João, capítulo 2, versículos 18 ao 29, que diz assim: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís um sangue que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez,
a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanecei em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O escritor da Epístola aos Hebreus afirma sobre a primeira vinda de Jesus e sua missão. E na sequência, ele fala sobre a segunda vinda de Jesus. Então, na carta aos Hebreus, em seu capítulo de número 9, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. No Evangelho de Cristo, segundo Lucas, em seu capítulo 21, no Evangelho de Cristo, segundo Mateus, em seu capítulo 24, e no Evangelho de Cristo, segundo Marcos, em seu capítulo 3, são registradas a vinda de Jesus pela segunda vez. Considere-se que a segunda vinda de Cristo é a mensagem mais anunciada pelo Espírito Santo a todos nós, se configurando como um evento fundamental para o cristianismo, confirmando o Evangelho de Cristo como sendo superior e a verdade absoluta. E isso nós podemos ler na segunda carta de Pedro, em seu capítulo de número 1, segunda carta de Pedro, em seu capítulo 1, versículos de número 16 a 21, que diz o seguinte: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu não a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Portanto, aqui está ratificada, consolidada a superioridade da palavra de Deus, a profecia da vinda de Jesus através da escrita de homens, dos santos, que foram movidos pelo Espírito Santo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, em seu capítulo de número 14, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Passamos agora a ver os dois atos da segunda vinda de Cristo. O primeiro ato da segunda vinda de Cristo. No primeiro ato, ou seja, a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo é dividida em dois atos.
ou como nós também falamos, duas fases. Então, o primeiro ato da segunda vinda de Cristo é o seguinte: no primeiro ato, ou primeira fase da volta de Cristo, a qual conhecemos como o arrebatamento, que se dará antes da grande tribulação, e pode acontecer a qualquer momento, esta vinda, esta primeira fase da segunda vinda, consiste na retirada busca da igreja do Senhor Jesus, da terra para o céu, onde Cristo ficará nos ares, céu celeste, aguardando o encontro com todos os salvos de todas as épocas, onde os mortos em Cristo ressuscitarão num corpo glorificado e os vivos serão transformados também para um corpo glorificado, e num piscar de olhos, juntos, subirão ao encontro de Jesus e ascenderão ao céu, morada do Senhor, para a eternidade com Cristo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, em seu capítulo de número 4, versículos 12 a 18, o apóstolo Paulo, 13 a 18, o apóstolo Paulo menciona sobre essa situação dos mortos em Cristo com a vinda do Senhor. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 53, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor: estou afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Vamos passar agora a ver o segundo ato da segunda vinda de Cristo. No segundo ato, ou segunda fase da volta de Cristo, a qual conhecemos como a manifestação gloriosa de Jesus, que se dará no término da grande tribulação, consiste na volta de Cristo com a sua igreja para julgar as nações, destruir o império satânico, destronando Satanás, o anticristo, e o falso profeta da governança do mundo, para estabelecer o reino de Cristo por 1000 anos na terra. E isso nós podemos ler no livro de Apocalipse, capítulo de número 19, versículos 11 a 21, que diz o seguinte: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E o seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada,
para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com espada, que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vamos agora, de uma só vez, estudar o item 2 e 3 da lição. O item 2 fala sobre os sinais nos céus da vinda de Cristo. E o item 3 fala de guerras, conflitos e terremotos. Os sinais do primeiro ato da segunda vinda de Cristo. Os sinais que indicam a proximidade do primeiro ato da segunda vinda de Cristo foi anunciado por Jesus no Monte das Oliveiras. Então vamos aqui ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 24, versículo, Mateus 24, do versículo 3 ao 14, diz assim o Senhor: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Este relato do princípio das dores também estão escritos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, em seu capítulo 13, e também no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 21. E nós vamos passar então agora a ver estes sinais que antecedem a volta de Cristo na sua primeira fase, ou seja, no arrebatamento. Então, vamos aqui de forma didática dividir em sinais espirituais, sinais morais, sinais na natureza criada e sinais na política e na ciência humana, do que nós lemos agora deste texto em Mateus 24. Então, vamos iniciar por sinais espirituais. O primeiro, Jesus disse que aparecerão falsos cristos. Muitos homens se manifestarão dizendo ser o próprio Cristo, porém não passam de embusteiros, querendo ludibriar as pessoas. Ainda na igreja primitiva, já apareceram esses falsos cristos. Em Atos, capítulo 5, versículo 36 e 37, diz assim:
Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Então, os falsos cristos. Em segundo lugar, Jesus também fala como um sinal espiritual que antecede a sua vinda, a perseguição aos cristãos. Os cristãos em todo o mundo sofrerão uma ferrenha perseguição, até o ponto de serem assassinados, como já acontece desde o início da história da igreja primitiva, e como está acontecendo hoje. Isso também é relatado na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 12, que diz o seguinte: no caso é na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, e não no primeiro. Diz assim a palavra do Senhor, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Como terceiro sinal espiritual, falsos profetas. Muitos homens investidos da condição de líderes da igreja deturparão o ensino do Evangelho de Cristo com falsos ensinamentos ou assuntos que nada têm a ver com o Evangelho de Cristo, colocando fogo estranho no altar do Senhor. E isso nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo 7, versículos de número 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 7, 15 e 16. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Na segunda carta de Pedro, capítulo de número 2. Segunda carta de Pedro, capítulo número 2, versículos 1 a 3, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Na primeira carta do apóstolo João, em seu capítulo de número 4, versículo 1, ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Como quarto sinal espiritual que antecede a vinda de Cristo, nós temos a pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo. Pela ação evangelista da Igreja de Cristo e aliada aos avanços tecnológicos de comunicação de massa, rádio, TV, internet, etc., o Evangelho de Cristo chegará aos ouvidos de todos os habitantes da terra. E então, Jesus voltará. E existe então uma predição de Jesus quanto a isso, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus. Jesus dá esta ordem de pregação do Evangelho em todo o mundo, quando ele diz, Mateus 28, 18 ao 20, Jesus aproximando falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. No livro de Daniel, capítulo de número 12, versículo 4, há uma menção de que a ciência vai se multiplicar, se desenvolver, e aí será o tempo do fim. Daniel 12:4 diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber, ou seja, a ciência, se multiplicará. E como quinto sinal espiritual, a apostasia. O mundo estabelecerá uma plataforma de governo mundial para a vinda do anticristo, favorecendo uma grande apostasia, isto é, uma grande renegação e abandono da fé por parte dos homens, para abraçar esta doutrina diabólica do anticristo. E isso nós podemos ler na segunda carta aos Tessalonicenses, em seu capítulo de número 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 6, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora, sabeis o que eu detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E em sexto e último lugar, como sinal espiritual, as doutrinas de demônios. As doutrinas demoníacas serão cada vez mais propagadas no seio da humanidade. E é o que diz na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1, que diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizadas a própria consciência. Portanto, os sinais espirituais que Jesus falou antes de sua vinda, de sua segunda vinda, são: falsos cristos aparecerão, perseguição aos cristãos, falsos profetas, pregação do evangelho de Cristo em todo o mundo, apostasia e doutrina de demônios. Todos estes sinais nós estamos experimentando agora, no presente século. Vamos passar agora a falar sobre os sinais morais. E aí, nos sinais morais, em primeiro lugar, nós temos a degradação total das relações sociais. A sociedade humana estará numa condição total de depravação das relações sociais, sem respeito mútuo, traições, com ódios e com escândalos horripilantes. E na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, ou melhor, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores,
sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Como segundo sinal moral que antecede a volta de Cristo, segunda volta, diz a palavra, a segunda vinda, melhor dizendo, diz que haverá multiplicação das iniquidades. Nos últimos dias, a sociedade humana estará numa condição total de depravação moral, de fazer inveja à sociedade de Sodoma e de Gomorra. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32, diz assim a palavra do Senhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E, culcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Portanto, como sinais morais que antecedem a segunda vinda de Cristo, nós temos a degradação total das relações sociais da sociedade, multiplicação das iniquidades e temos em terceiro lugar a falta de amor, por conta da deterioração das relações sociais e morais entre os homens. O amor perderá espaço. Os homens não serão mais sensíveis às necessidades do próximo. É o que diz em Apocalipse, capítulo 2, quando Jesus diz a uma igreja, mais especificamente a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vamos passar a ver agora os sinais da natureza criada. Os sinais da natureza criada que antecedem a segunda vinda do Senhor, em sua primeira fase, que é para o arrebatamento. Antes da grande tribulação, diz no texto que nós lemos, em Mateus, capítulo 24, versículos 3 a 14, que haverá fomes. O homem tem degradado a terra, destruindo aos poucos, provocando um desequilíbrio ecológico que influenciará na força da terra para produzir alimentos, e a partir deste contexto virá a intensificação da fome. Haverá pestes e epidemias. A população mundial
em sendo mal alimentada e sem as políticas de governo no trato da saúde do povo, ensejará o aumento de epidemias e pestes. Em terceiro lugar, terremotos. Os terremotos, maremotos e erupções vulcânicas no planeta Terra são cada vez mais frequentes e de maior magnitude. Sinais no céu e coisas espantosas. Não podemos assegurar quais são estes sinais do céu ou as coisas espantosas. Porém, a Bíblia Sagrada menciona que para a volta de Jesus se ouvirá a voz do arcanjo no céu e ressoada a trombeta angelical, atravessando o céu, anunciando então a volta de Jesus. E nós já lemos isto na primeira carta aos Tessalonicenses, mas vamos fazer uma leitura novamente para que a gente venha trazer à nossa memória esses sinais da voz do arcanjo no céu e da trombeta soando. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 13 ao 18, diz assim, vamos aqui ler mais especificamente o versículo que fala sobre isso. Diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E por último, dos sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo em sua primeira fase, ou seja, para o arrebatamento da igreja, nós temos os sinais na política e na ciência humana. Primeira coisa que o Senhor mencionou foi que haverá guerras e revoluções. Os líderes de governo têm resolvido seus conflitos nos dias de hoje, cada vez mais se utilizando da força militar, através de sangrentas guerras que ceifam as vidas de inocentes, sem se importar com qualquer consequência destrutiva da humanidade. O Senhor Jesus também falou que haverá conflitos entre nações. A Organização das Nações Unidas, ONU, que congregam mais de 150 países, não consegue, por meios diplomáticos, eliminar os conflitos de ordem política, econômica, religiosas das nações. É cada vez mais notória as diferenças políticas, econômicas, sociais, religiosas entre as nações, geradoras de conflitos permanentes. E em terceiro e último lugar, como sinais da política e da ciência humana, haverá desenvolvimento da ciência. A ciência, aos longos dos anos, e cada vez mais em períodos de tempo menores, vem se desenvolvendo de forma avassaladora, com modernas tecnologias inimagináveis de serem conhecidas e utilizadas. E isto está escrito lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4, que no tempo do fim a ciência vai se multiplicar. Então, cada vez mais, ou estão, melhor dizendo, cada vez mais notórios e intensificados a manifestação destes sinais que mencionamos nos registros bíblicos, o que nos indica que a segunda vinda do Senhor Jesus está muito próxima de nossos dias. Portanto, vamos então aqui recapitular todos os sinais e, ao mesmo tempo, verificar que esses sinais eles estão bem claros nos nossos dias. Então, vamos ver. Sinais espirituais. Falsos cristos, perseguição aos cristãos, falsos profetas, pregação do evangelho de Cristo em todo o mundo, apostasia, doutrina de demônios. Tudo isso está acontecendo nos dias de hoje. Sinais morais. Degradação total das relações sociais. Multiplicação das iniquidades. Falta de amor. Tudo isto está acontecendo nos dias de hoje. Sinais da natureza criada.
fomes, pestes e epidemias, terremotos, sinais do céu e coisas espantosas. Tudo isto está intensificado nos nossos dias de hoje. Sinais na política e na ciência humana, guerras e revoluções, conflitos entre nações, desenvolvimento da ciência. Todos estes sinais estão cada vez mais intensos nos nossos dias. Mas não poderíamos deixar também de falar sobre os sinais que antecedem o segundo ato, ou a segunda fase, da segunda vinda de Cristo, que, como nós falamos, esta segunda fase é quando Cristo volta. Na primeira fase da segunda vinda, ele arrebata a igreja e vai para o céu, onde lá teremos o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Na segunda fase, da segunda vinda de Cristo, então ele volta com a sua igreja para destruir o império satânico, livrar Israel e instituir o seu reino milenial. E nesta segunda fase, que ele vem com a igreja, também haverá sinais que antecedem a vinda dele. Logo após a grande tribulação. Primeira fase, antes da grande tribulação. Segunda fase, depois da grande tribulação. Então, os sinais que antecedem essa segunda fase são os seguintes. Primeiro, haverá um apagão das luzes do sol, da lua e das estrelas. O sol, a lua e as estrelas ficarão escurecidas para a volta do Senhor Jesus e a sua igreja após a grande tribulação. Isso nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 24, versículo 29, que diz o seguinte, Mateus, capítulo de número 24, versículo 29. Diz assim: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Como segundo sinal que antecede a segunda fase, na segunda vinda de Cristo, o som das trombetas dos anjos soarão. As trombetas dos anjos soarão, anunciando a vinda do Senhor Jesus e a sua igreja. É o que está em Mateus 24, 30, 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, e os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E como terceiro sinal, o aparecimento do Senhor em nuvem de glória. O Senhor Jesus aparecerá montado num cavalo branco, em nuvem de glória, com a manifestação da Shekinah de Deus. Como nós lemos aqui no versículo 30, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Concluindo a nossa aula de hoje, no presente século XXI, temos observado indubitavelmente a intensificação dos sinais preditos para o advento da segunda vinda de Cristo
também conhecido como parúzia. E por isso, acreditamos que está muito próximo a volta de Jesus. A volta de Jesus Cristo para a concretização final do plano de salvação. Ora, vem, Senhor Jesus. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.